Bem-vindos a mais um episódio do Estação 74, o seu podcast sobre a sétima e quarta arte, cinema e música, o primeiro do ano. Eu sou Bianca Moreno e eu estou com Iana de Carvalho. Oi, pessoal. E o nosso entrevistado será o professor Paolo Bruni. Oi. Ele é professor dos cursos presenciais e AD da Unijorge, Centro Universitário Jorge Amado. Tem experiência na área de produção de eventos envolvendo arte e tecnologia, como música eletrônica, instalações projetivas e obras interativas. Há 16 anos trabalha no mercado de ensino superior, ministrando disciplinas como estética, produção cultural, marketing e teoria de novas mídias, estudos culturais, jogos eletrônicos, economia criativa e inovação. É doutor em comunicação e cultura contemporâneas pela Universidade Federal da Bahia, onde pesquisou sobre os efeitos do design de experiência dos usuários em jogos de videogame. Desenvolve jogos digitais desde 2009, entre eles a adaptação da obra Capitães da Areia, 2011, e o projeto 2 de Julho no Metaverso, 2025. Essa roda de conversa será sobre IA e o estúdio Ghibli, e como a inteligência artificial influencia na arte e cultura. Professor, obrigada por ter aceitado nosso convite. Eu que agradeço o convite de vocês. A primeira pergunta seria: a inteligência artificial tem sido usada em várias etapas da produção audiovisual. Na sua visão, qual é o impacto mais visível ou preocupante que a IA pode trazer para o campo da arte? Olha, eu acho que a gente tem que considerar a IA assim, como uma ferramenta possível dentro do processo de criação. Ou de criação, porque veja só, às vezes a gente fica muito preocupado com o processo de criação em si, mas as pessoas não têm muita noção do que é o processo de criação audiovisual, né? Tem várias etapas. Só das gerais, das globais, a gente pensa em pré-produção e pós-produção, entendeu? Então, assim, a pergunta é, a IA vai ajudar e vai atrapalhar em que lugar? Em qual lugar, no caso, né? Em que momento? Ou seja, como é que a gente vai pensar, por exemplo, a IA dentro desses locais? Por exemplo, um IA que trabalhe na pós-produção, ou seja, depois que você já construiu todo o roteiro, você já gravou e tal, é muito importante em termos, por exemplo, de... para acelerar, por exemplo, a finalização de um filme. Ele vai fazer um retoque de cor, às vezes ele tem que fazer, por exemplo, um retoque, inclusive, de imagem, né? Às vezes precisa mudar uma coisinha. Hoje a inteligência, ela pode retirar determinados erros. Capturou um refrigerante no fundo, que iria para a produção final. Tem que gravar tudo de novo, aí você pode tentar retocar aquilo digitalmente, entendeu? Então, assim... A produção da IA, ela vai ajudar bastante nesse sentido, né? No que os olhos humanos não veem. Às vezes capturar algumas coisas. Isso que a gente tá falando do... Veja só, primeiro a gente precisa entender o que é que vocês estão chamando de inteligência artificial, tá? O que a maioria das pessoas chamam de inteligência artificial. Não é necessariamente algo inteligente. Sim, né? sim. É algo controlado, ele é uma ferramenta. Você pede coisas para ele. Do processo de reprodução, que já né? existe. Ela vai pegar, exato, ela pega uma base de dados, ela processa aquela base de dados, né, que você tá dando para ela ou que já tá disponível na internet e ela vai te dar determinadas respostas. É importante que as pessoas entendam que tudo na base da inteligência artificial não existe nenhum raciocínio. Como a gente pensa, por exemplo, no nosso cérebro humano. É reprodução, né? É matemática. É matemática e estatística. Na verdade, ele vai pegar um pedacinho de uma palavra, vamos dizer, se você tiver no ChatGPT, né? Um pedacinho de uma palavra, ele vê a probabilidade daquele pedacinho juntar com outro pedacinho de palavra e ele vai reconstruindo os textos, né? Então, ele não é um negócio que ele pensa semanticamente sobre aquele negócio. Só que a matemática está bastante avançada nesse sentido, né? Isso no texto. Na imagem é a mesma coisa, ele vai recombinando os pixels, né? Ele vai pegando o pixelzinho aqui e vai colocando o outro no lugar. Então, nesse sentido, eu vejo muito a IA enquanto uma ferramenta que ainda está em desenvolvimento, tá? Que está sendo adaptada para o processo de produção audiovisual, nesse caso, e que ela vai melhorar muito, tá? O que é preocupante, o que é sempre preocupante, eu acho, na inteligência artificial contemporânea, é a questão do plágio. Que foi o caso que estamos discutindo aqui com o estúdio Ghibli. Exatamente. No caso... que não chega a ser... Veja só, se for pela natureza da própria produção, teoricamente ela é uma produção original, porque ela foi recompilada. E qual é a diferença no caso? Vamos lá, assim, pense que ele não... Uma coisa é você organizar uma cópia. Que é você pegar um fotograma de um filme do estúdio Ghibli e copiar aquilo
ipsiliteris, você copiar ele completo e colocar ele, por exemplo, na sua produção. Isso é um plágio. A IA, no caso, que trabalha com a imagem, né, o ChatGPT, que foi o pivô desse negócio, isso, né? Sim. O pivô dessa grande questão, assim, sobre como é que a gente vai discutir IA contemporaneamente, ele reconstrói a imagem. Então, aí é diferente, ele vai pegar e recompor aquela imagem. Agora, é plágio? Sim, é plágio no momento que para você fazer isso, você tem que pegar a base de dados do Estúdio Ghibli ou das imagens que estão lá. Tá? Mas é um outro tipo de plágio. Vamos pensar que a natureza do plágio também muda. Então, as regras, a legislação relacionada a esse plágio também vão ter que acompanhar essa mudança. A discussão na internet estava em relação aos direitos autorais, porque eles não estão ganhando com isso, não estão lucrando. Então, o senhor está me dizendo que o fato do estúdio não estar recebendo necessariamente, estaria aí a grande questão, porque se eles ganharem a partir daí, não, tá tudo bem então, é tranquilo. A gente chama isso na estética de um problema ontológico, um problema na natureza do ser do próprio elemento que você está trabalhando aí, né? Veja só, se a peça ela foi reconstruída com base computacional matemática, vamos pensar assim, foi uma base no algoritmo, teoricamente não seria o plágio, teoricamente não é um produto do Ghibli. Entretanto, o Ghibli, ele criou, gente... uma estética inteira. Não só uma estética, ele criou uma filosofia de animação. Isso é muito importante. Principalmente humanista. A gente tem que entender que o Estúdio Ghibli, ele é conhecido internacionalmente por fazer animações que são humanas muito mais do que qualquer humano que a gente pode imaginar. Então, é como se fosse o grande bastião da humanidade. E acho que é aí que vem o contrassenso maior, que você tem uma máquina replicando algo para pessoas se divertirem no privado, que não tem nenhuma lógica conectada com o Estúdio Ghibli. Não tem nenhuma lógica, porque na verdade as pessoas estão fazendo, sei lá, então vocês viram que saíram, por exemplo, reconstruções estéticas, né, nesse caso do Estúdio Ghibli, representando refugiados, por exemplo, né, lá com Trump, né, ou cenas violentas usando o Estúdio Ghibli. Que não então, tem assim, nada a ver com a estética. Não tem só nem a ver com a estética, nem com a filosofia. Entenda que são duas coisas, né? Coisas paralelas. Porque assim, ó, a filosofia do cara é assim, ó, é um estudo extremamente preocupado com a natureza do ser humano, com o meio ambiente, sabe? E aí você tem as pessoas pegando, surrupiando. Nesse sentido, o grande problema não é necessariamente a cópia, é você deturpar a imagem do Estúdio Ghibli. Aí sim é um grande problema. Você pegar aquela imagem daquele estúdio que é uma referência não só para toda a infância, mas de uma grande humanidade, né? Assim, filosófica, e você botar aquilo numa banalidade completa. Além de outras consequências que a gente vai falar daqui a pouco. Em decorrência a isso que o senhor falou, né? O que você acha, professor? As obras do Estúdio Ghibli, elas sempre foram muito conectadas, como o senhor disse, à natureza, à delicadeza das relações humanas. Você acha que a IA conseguiria captar esse tipo de sensibilidade ou isso é algo exclusivamente humano? Como eu falei, né? As pessoas chamam de inteligência, mas não é bem inteligência, né? Na verdade, você tem uma grande base de dados, né? Inclusive o termo LLM, né? É como se fosse uma rede neural que pegasse uma grande base de dados e trabalhasse em cima daquilo ali, né? Então, nesse sentido, ela não cria nada. Né? Nesse sentido, não existe um potencial criador ali. Entretanto, ela pode ser usada, como eu falei nesse instante, tanto para você finalizar produções, como você dar insights para produções também. Então, tem muita gente usando... como fonte de inspiração. Como fonte de inspiração, como início, por exemplo, do processo, como ferramenta adicional para o processo de criação, entendeu? Mas ele não cria. Tanto é que você precisa de um prompt, que você precisa dar um comando para ele. Então, assim, você já tem, por princípio, quem está na poiesis, quem está na força criativa já é humano. Entretanto, a gente tem que pensar que também você pode criar, hoje a gente tem agentes inteligentes que organizam automações dentro das próprias inteligências artificiais. Então, é como se fosse uma inteligência artificial conversando com outra e vai ter uma capacidade de gerar coisas ali, né? Nesse sentido, você pode falar que ela vai gerar possibilidades. Você programou o algoritmo para ele testar ele mesmo para conseguir sair algo novo dali, né? Então, assim, podemos dizer até que a parte da criatividade humana, né? Que a essência humana é algo que a inteligência artificial nunca poderia produzir. Produzir não, ela pode simular, ela pode, de alguma maneira, replicar de uma forma mais tosca, vamos falar assim, de uma forma mais superficial,
mas a criatividade do cérebro humano é a conexão que a gente pode fazer, porque, pense só, nosso cérebro não é só o processamento de raciocínio cognitivo, a gente tem vários tipos de inteligência. Então, o que a gente consegue fazer com os nossos sentidos e com nossa base de memória e todo o aparato corpóreo ainda não é possível de replicar com inteligências artificiais. E isso faz parte da nossa criatividade também, tá? Até porque, falando sobre esse processo humano e trazendo alguns dados concretos, o Estúdio Ghibli, em 1994, para ele conseguir concluir um anime completo, um filme que foi lançado, ele utilizava cerca de 99 funcionários. 46 pessoas estavam trabalhando na animação, 8 pintando, 12 desenhando, 4 fotografando, 12 pessoas estavam dirigindo e produzindo, 5 divulgando e 12 administrando todo esse processo. Então, substituir 100 pessoas para um processo inteiro de filme, que é frame por frame, pensado com humanização e todos os detalhes e o porquê dele ter se tornado famoso, e substituir isso 100% pela IA, chega a ser triste. É triste até. Não vai ser 100% substituído. Pense só que a maioria da utilização dessa nova trend, né, absurda aí do Estúdio Ghibli, na verdade, ele está produzindo imagens estáticas, né? Então, assim, as imagens estáticas. Ele não está reproduzindo um vídeo. Eles nunca conseguiriam produzir, por exemplo, um vídeo. Nunca será. Agora certamente não. Não. Igual as produções feitas pelo estúdio original, provavelmente não. Não, jamais. Do jeito, com a sutileza, com a delicadeza, com essa característica. Pense só, gente, é um método de produção, de animação completamente manual. Ele é artesanal. Ele tá produzindo como se ele estivesse produzindo no começo do princípio da animação, no começo do século XX, entendeu? E ainda mantém isso, né? E ele mantém uma questão tradicional ali. Eles já usaram computadores, tá? Só pra não ficar, meu Deus do céu e tal, é uma pureza gigantesca no Estúdio Ghibli. Não, eles já usaram animações computacionais, mas o peso grande de animação continua sendo ainda uma animação completamente artesanal. O CEO do ChatGPT, ele falou recentemente que o número de acessos cresceu cerca de 1 milhão. Eles teriam que restringir o acesso especificamente a essa ferramenta de gerar essa imagem com a estética do Estúdio Ghibli. E o que o senhor acha sobre essa geração de imagens, esse lixo eletrônico que foi gerado por uma trend, sem um sentido estético ou uma finalidade? O que a gente vai trazer disso de resultados para consumo de arte, tanto digital e como apreciação mesmo? Tá, vamos lá. Acho que a coisa mais danosa do Estúdio Ghibli, dessa trend, no caso, né, foi a produção e o dano real. Tem uma coisa que eu falo sempre nas minhas aulas, é que, assim, apesar da gente ser um mundo digital, parece que é um mundo maravilhoso, né? Da carochinha, assim, que ele vive, sei lá, num mundo ou outro, num universo paralelo, se né? No mundo Exato, mas real. ele está conectado com o mundo real e ele está conectado exatamente com a materialidade do mundo real. Então, o que a gente vê digitalmente, na verdade, tem todo o suporte, uma infraestrutura. Só para vocês terem uma ideia, essa trend do Estúdio Ghibli, ela consumiu mais de 200 milhões de litros de água para fazer os servidores lá da OpenAI. São supercomputadores. Refrigerados, né? Refrigerados por água que já é processada, você já tem um processo ali de trabalhar para resfriar os servidores, entendeu, deles. Então, o grande problema, a gente já tem um problema material aí, é um problema ambiental. Sim, ambiental. Aí que entra o grande contrassenso, por exemplo, em relação ao Estúdio Ghibli. Pô, você tem um cara falando lá para preservar um ambiente e uma trend que está destruindo o meio ambiente. Então, assim, você já consegue ver a contradição aí, já pro princípio. E é interessante isso porque, como o senhor falou sobre essa questão do imaginário do mundo irreal, que ele simplesmente existe, que não tem a conexão com o mundo real, né? E a gente também vê isso muito em relação contrária. As redes sociais, né, em relação também ao ChatGPT e a tecnologia em geral, era para ser uma ferramenta nossa para o nosso mundo real, né? Uma extensão da nossa realidade. Mas atualmente a gente vê uma inversão das pessoas no sentido de considerar a inteligência artificial, as redes sociais, a tecnologia como a realidade em si e o mundo real uma extensão dela. E aí, quando você falou sobre essa questão do imaginário, que a gente pensa que simplesmente existe, mas tem toda a relação conectada com o mundo real, essa produção de lixo que aconteceu, né, com essa trend da inteligência artificial, eu queria saber até onde o senhor acha que essa ajuda das inteligências artificiais, da tecnologia vai para a produção manual, assim, humana.
tanto como Estúdio Ghibli, como questões gerais? Você fala positivamente, né? Essa é Os dois. Positivamente, eu acho que a inteligência artificial ela traz um ganho de tempo muito grande para várias áreas, entendeu? De aplicação, principalmente dentro da nossa economia, que é a nossa economia criativa, que é a que a gente discute mais aqui nos cursos, né, de comunicação. Então, assim, ela vai auxiliar, por exemplo, em processos criativos. Antes, sei lá, você tinha que pensar 50 slogans, por exemplo, para uma campanha, e agora você pode pedir para ele ficar pirando lá 50 slogans, e desses você cata 2, 3, 4, mexe um pouquinho e já sai com aquela resposta automaticamente. A mesma coisa, tem muita gente que usa no processo criativo, né, a inteligência artificial para iniciar ou intermediariamente. Precisa, por exemplo, ele desenha, vamos dizer, uma paisagem, mas ele quer colocar uma flor, alguma coisa ali. Aí ele bota aquilo num aparato de inteligência artificial, ele marca o lugar onde ele quer criar aquele objeto, pode pedir, inclusive, para fazer agora, dá para fazer com essa inteligência nova do ChatGPT, você colocar com o mesmo estilo que você desenhou antes. Então você consegue fazer uma coisa que não era possível antes, que era manter um certo padrão de estilo entre as imagens. Elas saem todas diferentes, porque ele tinha que reprocessar aquilo do zero. Agora não, ele consegue fazer de maneira absurda. Isso aí, sinceramente, é absurdo. Você consegue colocar isso, então, numa cadeia de produção para agilizar o processo, né? Para produzir mais, né? Bem do jeito que o capitalismo gosta, né? Vai produzir mais e mais barato, ou seja, você vai teoricamente ganhar mais trabalhando menos, vamos pensar assim, né? Então, otimizando, né? Tempo e dinheiro. Vai otimizar tempo e dinheiro, enfim, já tem... Hoje, por exemplo, em agências de publicidade... e outras agências de produção dentro da economia criativa, já se pensa em relativizar assim, será que eu contrato tantas pessoas ou eu contrato uma pessoa mais o pacote de inteligência artificial plus? Dando gancho ao que o senhor falou, é uma curiosidade. Eu vi que há também a questão de otimização até de fotógrafos. Em fotografia, eu estava olhando as redes sociais do Instagram esses dias e aí eu vi pessoas que estavam vendendo cursos de como você gerar clones seus de fotos. Ou seja, e ainda colocou assim na legenda, em vez de você perder tempo e dinheiro pagando para ir no estúdio tirar fotos suas, porque você não gera um clone seu, uma fotografia de um clone seu para você usar, né, nas redes sociais e tudo mais. E aí foi isso também que, em relação à pergunta que eu te fiz, de até onde vai essa ajuda, né? Até onde vai essa ferramenta? Do substituir a sua versão real por um clone seu para otimizar tempo e dinheiro. Vamos lá. A história da ferramenta neutra não existe, tá? Então, assim, obviamente... Neutra em que sentido? Neutro de que a inteligência artificial não tem culpa, né? Assim, ela não... O culpado é humano. Não existe isso, né? O humano, ele vive integrado com suas ferramentas, assim, elas impactam eles e eles impactam elas. Então, é uma relação dialógica, tá? Então, óbvio que vai ter coisas e problemas novos que a inteligência artificial vai trazer, assim como ele vai trazer ganhos também, tá? Mas isso não vai ser desassociado de um processo de simbiose em homem e máquina. Sim. A grande defesa é, não, mas o problema são os humanos, o problema é a inteligência artificial, o problema são os dois, gente. Não dá pra isolar um do outro. A inteligência não funciona. Ele não funciona sozinho. Ela não funciona sozinha porque a gente precisa interagir com ela, entrar no processo de feedback com ela e conversar com a inteligência artificial para produzir qualquer coisa. Então, é uma simbiose, tá? Os problemas que os seres humanos fazem sem a inteligência artificial, eles vão continuar fazendo com a inteligência artificial, só que provavelmente mais danosos e mais poderosos, como é o caso, por exemplo, de colegas que fazem imagens muito realistas de meninas, por exemplo, em escolas e colocam elas em situação pornográfica, por exemplo. Sim. E compartilham isso de maneira a fazer bullying, cyberbullying, né? Então, assim... ele conseguiria fazer isso de outra maneira? Sim. Só que agora é muito mais eficiente, muito mais realista, prático, muito mais prático. Gratuito, de certa forma, sim, o acesso. Certeza. E quando a gente fala de leis, onde anda? Como anda essa discussão? O que a gente já tem no Brasil? Quando a gente pensa de responsabilizar ou não o estúdio, o ChatGPT, o CEO, quem são os responsáveis? Como é que anda essa discussão? O processo de legislação do aparato virtual, todo ele, que a gente usa pelo menos desde 1995, que é quando a gente começa a ter uma internet em larga escala, né? Que está saindo desse ambiente industrial, desse ambiente universitário, né? Demorou muito tempo para a gente começar a pensar em padronizar e depois a gente legislar em cima disso aí, né? Então veja só,
como a inteligência artificial bombou somente há uns 2 anos atrás, na verdade, é muito novo, muito recente. Então a gente não sabe nem que miséria ainda vai acontecer com a inteligência artificial. Se ela realmente vai ser uma trend, como o metaverso foi no ano passado, ninguém mais fala de metaverso hoje em dia, e agora todo mundo falando, por exemplo, de inteligência artificial, que eu acho que é um negócio que vai demorar mais tempo, né? Um negócio que vai demorar um pouquinho mais para sumir assim enquanto ferramenta. Então, eu acho que as pessoas vão começar a tentar entender como é que isso funciona agora. É óbvio que, por exemplo, o problema relacionado a essa trend do Estúdio Ghibli podia ser facilmente resolvido com um bloqueio da palavra, mas ele não quer fazer isso. Né? Ele já falou publicamente que não é do interesse dele. Ele não vai fazer isso porque ele quer mais usuários. Quanto mais usuários, melhor. A quantidade de usuários que entrou, por exemplo, no sistema pago dele... Por conta disso. Isso é um absurdo, porque as pessoas entendem. Agora a gente entendeu para que serve esse negócio. Porque ele entra pelo estúdio por uma trend, mas ele percebe que aquilo é uma ferramenta útil, por exemplo. Ele brinca com a ferramenta, descobre o site. Isso. E a verdade é que sempre houve aquele problema, né? Principalmente com o surgimento das redes sociais e da tecnologia em geral, do uso de direito autoral e tudo mais. O que se tende somente a aumentar esse problema com o ChatGPT, inteligência artificial. Mas assim, voltando um pouco para o que o senhor falou, no sentido de usar isso como uma ferramenta. Você acha, por exemplo, que um roteiro feito por IA, mas com uma direção humana, é possível considerar sobre autoral? Principalmente tendo aquela relação que o senhor falou sobre uma relação do homem que usa, né, essa inteligência e a inteligência que também usa o homem. Então, poderia considerar o produto final como uma produção humana? Vamos lá. Eticamente, ou seja, pensando em termos morais, vamos imaginar assim, toda produção que fosse parceria com uma ferramenta, teoricamente deveria ser colocada no processo, né? Às vezes você vai fazer ficha técnica, por exemplo, de determinados produtos culturais, a exigência, usei essa ferramenta, usei Photoshop, né? Usei After Effects, porque você tem que comprar a licença daquilo dali para fazer, e aquilo tem que entrar, por exemplo, no seu orçamento. Como já aparece hoje nas redes sociais, sim, feito por IA. Alguns aparecem feito por IA. Então, assim, mas não é todo o processo de criativo, principalmente dentro da indústria criativa, que você vai botar lá, foi feito com ferramenta tal e ferramenta tal, porque isso faz parte, às vezes, do próprio ingrediente da pessoa. Né? Você vê, por exemplo, hoje um ilustrador digital, ele não vai dizer todos os programas que ele usou jamais, porque claro, ele vai te entregar aquilo ali. Como fazer a receita do bolo. Ele provavelmente vai fazer aquilo ali de um curso, porque ele já vai vender a forma de fazer e tal. Então, assim, em termos autorais, é óbvio que você vai conseguir construir coisas fantásticas usando inteligência artificial e sem inteligência artificial ou com inteligência artificial. Só que eu acho... depende muito do que você está fazendo. Por exemplo, né? Produtos, né? Produtos políticos, campanhas políticas. Sim. Obrigatório você citar que aquilo foi feito com inteligência artificial, por exemplo. Entendeu? Principalmente para imagens, para vídeos, porque hoje... esse, para mim, é o grande medo que eu tenho contemporaneamente, por exemplo. Como geradora de opinião? Não, como geradora de imagens hiperrealistas, né, que vão desinformar a população. Sim. Esse, para mim, é o grande medo que eu tenho. E é um negócio possível de se fazer hoje, muito plausível, né, de se fazer hoje. Não é um negócio, é ficção científica, não. É um negócio que você pode fazer. Você senta no seu computador hoje, você consegue produzir, por exemplo, uma imagem ultra realista, juntando duas pessoas, por exemplo, Lula e Bolsonaro, como tem vários memes, numa festa particular, entendeu? Então, E já acontece, né? Exatamente, já acontece. Daqui para você, um pulo para você conseguir produzir imagens que sejam razoavelmente possíveis de se compreender enquanto realidade, aí já era, né? Entendi. Já era, porque aí você tem um potencial gigantesco. Acho que o grande problema, o grande medo hoje, o grande pânico, né, no sentido de produção de imagens hiperrealistas, principalmente com base em inteligência artificial, é a desinformação. Com certeza. E para fechar, assim, uma última pergunta, falando como professor, como educador, como você enxerga as instituições, as escolas que já utilizam desse recurso, dessa ferramenta com crianças tão pequenas, que já sabem mexer mais do que eu e você juntos, qual o papel, assim, fundamental, o principal desafio de tratar disso na sala de aula e
falar não só falar, mas ensinar talvez a maneira correta. Como você carrega esse papel como educador? E adicionando um pouco também para fechar a caixa de perguntas que a gente fez, como também o senhor acha que isso interfere na forma como o ser humano, não só alunos, pessoas em formação, mas seres humanos em geral, como isso afeta a forma como a gente consome arte, né? Como a gente consome música, como a gente consome cinema. Tá, vamos lá. A educação primeiro, né? Vou tentar responder a parte da educação. Essa foi uma problemática que foi levantada também na virada da computação e da internet. Ou seja, o que a internet vai fazer com a educação, como é que vamos pensar a educação. Então, tinham teóricos tipo Pierre Levy, que falava que o negócio a gente ia ter um outro mundo, ia ter um mundo maravilhoso, fantástico, as pessoas vão aprender juntas e tal. Esse mundo é possível, a potência tá ali, né? Você tem a possibilidade de fazer o que você quiser ali com a internet, conversar com outras pessoas, montar redes de aprendizado de línguas gratuitas e tal. E às vezes isso acontece. Então, assim, acho que a grande questão hoje que a gente tem que entender, assim, em relação à inteligência artificial e à educação, é que não é para ter medo da ferramenta, dessa tecnologia. Tem que tentar, o ideal, e aí como você perguntou, o ideal é o quê? O ideal é a gente entender criticamente, formar criticamente esses estudantes para que eles entendam como usar aquela ferramenta, né, de uma maneira crítica, consciente, né, eticamente positiva, né, pensar assim. Então, isso é o fundamental. Eu acho que é nesse sentido. Quanto em relação ao consumo de obra de arte, né, e a arte em si... Isso, da cultura, né, cinema... Isso aí já é uma coisa completamente ultrapassada. Se você pensar em arte digital, por exemplo, em filosofia e prática de arte digital, isso é um negócio totalmente ultrapassado, porque a gente usa algoritmo para consumir arte digital há muitos anos, para animação, sabe? Tem festivais específicos ou, por exemplo, instalações específicas, por exemplo, que usam algoritmos há muitos anos para mudar a textura, para você fazer uma paisagem interativa, para você testar, por exemplo, o que você vai fazer. Então, nesse sentido... não muda muito. A questão agora que eu acho que tá sendo mais problematizada é como essas coisas estão chegando, por exemplo, nas pessoas que não estão dentro do ciclo artístico. As pessoas do mundo geral, que foi, né? Que aconteceu com essa trend. Exatamente, com a trend do Ghibli, que aí vem várias coisas juntas com isso, né? Os artistas ficando loucos, ai meu Deus do céu, e aí o que a gente vai fazer com esse negócio que vai tomar nosso processo, a substituição, né? Por roteiristas, né? Por roteiros feitos por IA. Isso, roteiros feitos por IA. Gente, isso não vai existir. Você pode ter assim, você vai substituir provavelmente pessoas que escreviam mal. Isso é um fato. Mas um bom roteirista é uma pessoa que cria independente, por exemplo, se ele é um bom roteirista, se ele trabalha muito bem, por exemplo, com o texto, ele vai produzir melhor com a inteligência artificial, né? Ele não vai deixar de produzir, não vai deixar de ser contratado, provavelmente. Agora, é o que eu falei, né? A gente tem uma pressão capitalista, sim, né? De custos, né, diminuir custos para aumentar lucros. Então, obviamente que se ele conseguir fazer isso, fazer a substituição, isso vai acontecer. Ele vai deixar de contratar uma pessoa várias pessoas para contratar uma que saiba usar a IA e produza mais. Ou seja, a probabilidade é que você tenha uma pessoa super explorada usando a inteligência artificial, mas não a substituição. Você vai ter um ser humano trabalhando mais do que ele deveria, mas ele tem um apoio da inteligência artificial que vai substituir as outras pessoas que, teoricamente, estariam dividindo tarefas com ele. Então, a pergunta que fica é, será que teremos Paulo como professor único da Unijorge e uma inteligência artificial para todos os alunos? Cara, se for seguindo a tendência aí, acho que a galera não tá apostando muitos professores, não. Mas assim, a gente nunca foi uma classe muito estimada, né? Ser professor é um negócio muito complicado, é uma batalha, é uma guerrilha diária, né? Eu sei. Eu duvido que a gente seja substituído da maneira, pelo menos, como vocês imaginam. Sim. Lembrem-se que a gente já foi parcialmente substituído por tecnologias. Se um professor que grava uma aula e deixa a aula gravada para um monte de outras pessoas, por exemplo, assistirem, você já está tirando, por exemplo, a empregabilidade de uma série de professores. Isso já começou desde a pandemia, né? Exatamente, a pandemia. Então, assim, a inteligência artificial certamente vai automatizar uma série de produção de conteúdos, vamos dizer assim, menos complexos, né? Aulas superficiais, porque você não vai poder interagir ainda, mas estão sendo testados, por exemplo, bots de conversa, né? Chatbots. Você vai criar, por exemplo, pega toda uma base de conteúdo relacionado, vamos dizer lá, teorias da comunicação. Aí bota lá
naquilo na base. E aí você vai poder conversar naturalmente. Não conversa naturalmente, gente. É muito estranho. Uma hora vai ser, cada vez mais o objetivo... Porque esse modelo de chat que a gente tem hoje é para naturalizar conversas. Então, a tendência é que ela fique cada vez mais natural. E, assim, antes de Ana iniciar o encerramento, eu queria saber só uma sua opinião, uma coisa bem simples. Aí seria mais sim ou não a pergunta. Você considera inteligência artificial vilã ou mocinha ou neutra? Jamais neutra. Eu acho que vilã também não. Então, se for pra escolher entre as três, eu acho que ela tá mais pra mocinho. Sério? O mocinho certamente. Antagonista. Mas é o mocinho, aquele um anti-herói. Mocinho anti-herói. Acho que dá mocinho anti-herói. Só pra dar uma complexidade maior nela, né? Acho que é por aí. Então é isso, chegamos a mais um final de programa, espero que vocês tenham gostado. E não se esqueçam de seguir nas nossas redes sociais, @núcleouj e @radio.já. Esse programa é um oferecimento da Rádio Já, a rádio universitária da Unijorge. Foi apresentado por Iana de Carvalho e Bianca Moreno e o nosso convidado, Paulo Bruni. Ficha técnica. Produção por Bianca Moreno, pauta e pesquisa por Iana de Carvalho e Rosana Carneiro. Direção e operação de áudio por Gerson Lustosa e Cade Souza. Edição por Cade Souza e orientação por Leonardo Bião.